Pronto, pronto. Doutor Niraldo, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Nair. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer poder compartilhar aqui as informações. É o meu propósito desse meu último ciclo de vida pelo planeta aqui, né? Esperamos que seja um ciclo bem longo, né? E vai Mas ser, o meu e vai propósito ser. é, com certeza, o meu propósito é divulgar a boa ciência para vida e saúde das pessoas para toda a humanidade. Então, estamos aqui contribuindo graciosamente com o grupo da Nair. E hoje trouxemos um tema bastante interessante. Se vocês me permitirem, vou compartilhar a tela. É Adriana, verdade. Pode, se puder pode liberar. compartilhar. Pode compartilhar. Tá, joia. Vamos falar um pouquinho sobre menopausa. Menopausa que afeta tantas mulheres, né? Dentro do contexto, das mudanças que a mulher sofre ao longo do envelhecimento, do processo cronológico mesmo de passar dos anos. Vamos trazer um pouquinho sobre esses desconfortos e alternativas, claro, uma abordagem integrativa para esse olhar diferenciado, exatamente para esse período de vivência da mulher, né? Vamos então abordar os temas relacionados à menopausa sem sofrimento. É um tema muito interessante porque a grande maioria das mulheres sofre sem saber que estão passando por esses transtornos de maneira única. Temos apenas uma mudança fisiológica, bioquímica, funcional no organismo da mulher e que gera sintomas tão diversos, tão diferentes e que acabam sendo abordados e tratados de maneira individualizada, sintomatologicamente. O que a gente vai ver aqui hoje é que é possível restabelecer um padrão fisiológico funcional para que a mulher tenha e garanta uma qualidade de vida ao passar por essa fase transitória de adequação hormonal. E na grande maioria das vezes isso não acontece e a mulher acha que o sofrimento desse período é um sofrimento natural. É uma fase em que ela realmente precisa estar sofrendo, precisa estar passando por esses desconfortos e que na verdade não. A gente tem uma possibilidade bastante interessante de uma abordagem natural que pode eliminar ou muitas vezes minimizar a ponto de a mulher não perceber que está passando por essa fase transitória de adequação hormonal, né? Então, vamos, vamos iniciar com a regulação hormonal no climatério com plantas medicinais. A ideia é exatamente essa, trazer a abordagem da natureza, somos partes integrantes da natureza, né? Somos frutos da natureza e, como tal, devemos a nossa responsabilidade com ela para que esse apoio funcional possa nos trazer de volta a esse contato com a natureza. E quando a gente fala, então, em plantas medicinais, nós estamos falando, na verdade, de um processo em que a natureza faz com que os organismos vegetais sintetizem uma série de compostos bioquímicos dentro das suas estruturas para atender à fisiologia natural da planta, de adaptação, de adequação, de reprodução, de resposta ao meio ambiente onde ela está inserida. E quando a gente fala, então, em plantas medicinais, a etnobotânica, que é o campo de estudo que estuda a atividade de uso das plantas para fins de consumo humano, muitas delas com fins de consumo medicinal, traz então essa possibilidade, essa abordagem de conhecer as plantas a partir da utilização ancestral dessas plantas pela humanidade e que contém determinadas substâncias que são capazes de melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Então, dentro de cada estrutura vegetal, folha, flor, caule, raiz, dentro de cada uma dessas estruturas, nós vamos encontrar compostos químicos que são desenvolvidos, produzidos pelas plantas, para que ela possa se adaptar ao seu meio ambiente.
E a partir da experimentação das civilizações que nos antecederam, a gente consegue evoluir a partir desse conhecimento, trazendo esses compostos para aplicações terapêuticas no nosso contexto clínico hoje na medicina. E dentro da medicina integrativa, um campo muito profícuo de apresentações e possibilidades são exatamente essas plantas medicinais. Plantas também se reproduzem, né? Assim como os seres humanos. E assim como os seres humanos, as plantas desenvolvem, produzem fito-hormônios, fitoestrógenos, por exemplo, que garantem o processo de fertilização, garantem o processo de reprodução das espécies vegetais. O que a gente faz com a fitoterapia integrativa para fins de tratamento no climatério é exatamente essa proposta de trazer aí fito-hormônios para garantir a reposição e a regulação dos nossos ciclos hormonais. Então, é um processo de apresentação dos compostos vegetais para um organismo que também é da natureza, que é o nosso próprio organismo humano. Então, a gente faz o que a gente chama de repertorização. Repertorização significa trazer aí informações que são atribuídas a determinadas estruturas vegetais com as características de mudanças fisiopatológicas apresentadas pelo paciente. E essa repertorização é um casamento entre essas informações que permite a gente selecionar a melhor planta, estabelecer a partir dessa seleção a melhor dose específica para cada um dos pacientes, segundo a sua própria necessidade. Claro, porque somos indivíduos únicos, não existem duas Nair. Antes tivéssemos, né, duas Nair, por exemplo, no mundo, exatamente Vai muito. iguais, poderíamos aproveitar e todo o conhecimento que ela tem e a luz que ela transmite de maneira múltipla, mas infelizmente a gente tem só uma Nair. A gente tem só um professor Niraldo. A gente tem só uma Adriana. A gente tem só uma de cada uma de nós. Então, somos indivíduos únicos, e como indivíduos únicos, nós temos necessidades únicas também. E essas necessidades devem sempre ser percebidas, avaliadas a partir de um processo integrativo, um processo de anamnese que possa efetivamente construir uma suplementação de todas as necessidades que temos perante as nossas deficiências. Deficiências que foram geradas a partir de toda a nossa convivência, né? A nossa convivência com o ambiente externo que nos rodeia. Alimentos, consumo de água, a água com muitas vezes contaminada, alimentos muitas vezes contaminados, relações tóxicas, todas essas alterações ambientais acabam modulando e transformando-nos em indivíduos ainda mais únicos, porque não somos capazes de gerenciar essas mudanças conformacionais bioquímicas que acontecem em função dessa exposição do nosso organismo ao ambiente externo. Então, o que a gente faz nesse processo de regulação hormonal é exatamente a construção de um conhecimento. E o climatério uma é caracterizado basicamente por uma mudança conformacional ao nível hormonal, sexual. E a gente precisa distinguir então, né, climatério ou menopausa. Climatério ou menopausa são coisas um pouco diferentes. Quando a gente fala e está relacionando-se ao tema climatério, a gente está falando de todo o período que envolve a transição hormonal da fase reprodutiva da mulher para uma fase pós-menopáusica, que é uma fase infértil da mulher. Nós temos, ao longo dessa jornada, um período relativamente grande de adaptação do nosso organismo a essas mudanças conformacionais ao nível hormonal. Quando a gente se refere à menopausa, e é o termo mais difundido na sociedade, né, para se referir ao tempo de ausência ou de transitoriamente de alterações hormonais, quando a gente fala de menopausa, a gente está se referindo, na verdade, à última menstruação, ao período que encerra o período de ciclos menstruais mensais. Então, a gente já começa com essa distinção.
o que a gente faz é uma regulação e por isso a regulação funcional do climatério, para evitar que todas as mudanças hormonais possam gerar ciclos de desenvolvimento de alterações fisiopatológicas mesmo no organismo da mulher, né? E quando a gente fala, então, para compreender um pouquinho da fisiopatologia da menopausa, é preciso que a gente saiba algumas informações importantes. A primeira delas é que os ovários produzem os hormônios sexuais. Toda, todo o ciclo de produção ovariana, baseado então em hormônios como estradiol, progesterona, testosterona, que são produzidos ao nível ovariano, eles têm um início e um fim programados. E esse fim programado, ele apresenta-se no corpo da mulher como um conjunto progressivo de senescência, de envelhecimento dessas células ovarianas. Essas células ovarianas, então, como se implodissem, né, dentro do contexto mais geral, elas literalmente involuem, e essa involução impede que haja a produção regular desses hormônios sexuais. Só que essa glândula, ela responde ao que a gente chama de eixo hormonal. Eixo hormonal, então, esse ovário vai produzir o estradiol a partir da ativação da hipófise. E a hipófise produz, então, por uma ativação do hipotálamo, produz dois hormônios, FSH e LH. E para que haja, então, a ativação da hipófise, nós temos o ciclo de regulação funcional de núcleos ou células hipotalâmicas. Então, o hipotálamo produz, para regular a produção do estradiol ao final do processo dentro dos ovários, ele regula todo o eixo funcional através da liberação de um hormônio chamado GNRH. GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio, liberando, então, a partir do hipotálamo, regula a atividade da hipófise, que regula a atividade dos ovários. Acontece que, assim como todos os outros hormônios, também aqui o estradiol é capaz de fazer um feedback negativo. O que é um feedback negativo, né? Ele informa o nosso organismo que já foi produzido o estradiol e faz um mecanismo de inibição da ativação do eixo hormonal. Importante isso, para evitar que a gente tenha uma sobreprodução, uma produção aumentada desses hormônios periféricos, como forma econômica de regular a atividade hipotalâmica e da atividade hipofisária. Então, a regulação se dá a partir de um mecanismo de informação, reduzindo a atividade desse eixo. Muito bem, o contrário também é verdadeiro. Quando existe uma diminuição na capacidade ou na produção de estradiol, o eixo hormonal reconhece essa diminuição da atividade e faz uma estimulação funcional do hipotálamo e da hipófise. E com isso a gente cria uma sobrecarga para a produção hipofisária e hipotalâmica. Ou seja, se eu diminuir o nível de estradiol, eu vou aumentar a atividade da hipófise para a produção de FSH e LH. Por que a gente está explicando isso, né? Porque, basicamente, essas são informações que a gente já consegue perceber lá no exame de laboratório, quando a mulher começa o processo de transição dessas transições hormonais, a gente já consegue diagnosticar pelo exame desses dois hormônios, desses três hormônios mais especificamente, né? Estradiol, FSH e LH, já consegue definir o início do processo de alteração funcional, porque a gente vai ter níveis de estradiol mais baixo, FSH e LH níveis mais altos. Então, esse já fica uma dica quando vocês forem no endócrino, que olharem os resultados, alterações nos níveis de FSH e LH para cima já indicam alguma transição hormonal para o climatério. E uma outra informação importante que a gente precisa saber é que esse estradiol, especificamente o 17-beta-estradiol, assim como os outros hormônios sexuais,
todos dependem de uma molécula chamada colesterol. Colesterol que foi injustamente, né, injustamente condenado aí pela indústria farmacêutica como o vilão das doenças cardiovasculares, como o nosso inimigo público número um do organismo. E olha que interessante, ele é indispensável para a formação desses nossos hormônios sexuais. E veja, não só dos hormônios sexuais, ele é importante para a síntese de vitamina D, importante para a síntese de cortisol, que são outros hormônios que regulam funções muito importantes. Cortisol, por exemplo, regula a atividade de produção de energia no nosso organismo. O 17-beta-estradiol, o estradiol produzido aí pelos ovários, ele regula a atividade de proteção cardiovascular, a sanidade, a saúde óssea, regula a atividade de percepção de estímulos erógenos, da libido, regula a força, frequência e a capacidade de expansão de músculo, regula os níveis, inclusive, de reatividade do nosso sistema nervoso central, como alterações de humor que podem acontecer na ausência desses hormônios. Então, o que a gente vai perceber aqui é que muitas vezes as informações que chegam até as nossas nossos centros de percepção, elas têm interesses, né? Interesses próprios, como, por exemplo, mulheres que têm níveis baixos de estradiol muito frequentemente têm níveis mais altos de colesterol, têm hipercolesterolemia. Então, mulheres no climatério, todas recebem como tratamento funcional, químico, farmacológico convencional, as estatinas para baixarem os níveis de colesterol. Olha que incrível isso. Estatina, ela dá, por exemplo, perda de memória, atraso no comportamento social, quadros depressivos, causa disbioses, reduz a absorção intestinal de nutrientes, causa câimbras, dores musculares, fadiga extrema, fraqueza muscular. Cara, e aí é uma reação funcional que a gente está tentando compensar no organismo da mulher, aumentando os níveis de colesterol para poder restabelecer um padrão de produção de estradiol. E que imediatamente é bloqueado pelo uso das estatinas. Então, muitas vezes, a gente precisa ter um olhar mais crítico sobre o que, de fato, está por trás dessas propagandas, né? Dessas informações que chegam para a gente como informações científicas. Então, só para a gente poder introduzir ao tema aqui esse, esse mecanismo. Então, algumas mudanças, como eu mencionei, durante o climatério, o que acontece é redução dos níveis de estradiol e inibina B, são dois hormônios produzidos durante o processo de involução ovariana. A gente tem um prejuízo funcional do estradiol, isso faz com que haja uma superestimulação do hipotálamo, e aí por isso a mulher, né, no climatério começa a sentir irritação, fica nervosa, fica agitada, tem insônia, tem picos de ansiedade muito frequentemente. Claro, é uma compensação do hipotálamo, tentando aumentar a frequência de ativação para gerar a produção e ativação dos seus hormônios do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, ovário. Nesse contexto, quando acontece essa superestimulação do hipotálamo, a gente também tem a produção aumentada de FSH e LH, para estimular os ovários a continuar produzindo o estradiol. E esse aumento de FSH e LH também trazem desconforto para o organismo da mulher, como as ondas de calor, sudorese profusa, a irritação e insônia, que se somam à agitação produzida pela ativação do hipotálamo. Tudo isso também tem uma compensação adicional, porque o órgão produtor de estradiol é fundamentalmente os ovários, mas a gente tem regra 3 ou reservas, né, órgãos de reserva, que podem assumir esse papel. Nesse caso, a glândula suprarrenal é uma glândula produtora também de hormônios
que tentam minimizar, ou pelo menos suportar essa falência ovariana que está acontecendo. Então, depois desse processo de involução ovariana, o que acontece? A suprarrenal é ativada para produzir compensatoriamente os precursores para a síntese de estradiol. Só que esse estradiol é feito, fabricado basicamente em tecido adiposo, mas o precursor vem das glândulas suprarrenais. Então, o que acontece? Diminui o estradiol produzido pelos ovários, o hipotálamo ativa a suprarrenal e começa a aumentar também os tecidos, o tecido adiposo. E aí, onde tem tecido adiposo, basicamente no abdômen da mulher. Por isso a A gente barriga. aumenta a barriga, aumenta a adiposidade abdominal. É uma tentativa fisiológica de compensação para produzir o estradiol. E aí as pessoas ficam, mas agora estou engordando, estou perdendo a força muscular, estou irritada, não consigo dormir. Todas essas alterações são tentativas fisiológicas de adaptação. Ai, E doutor aí a Rinaldo, gente tem, pois não, né? por que a mulher sofre tanto? É com o parto, é com a gravidez, é com a involução ovariana. Não podia ser de uma forma mais suave? É, Essa lenda que a culpa é do pecado original, né? opa! Mas, mas não, né? A Mas gente sabe não, que não. mas não. É uma E, mudança fisiológica. e outra Claro que coisa, muitas, ah, mas não. e quanto maior a informação que nós estamos recebendo aqui do doutor Niraldo, a sério, a gente fica cada vez mais assustado com a medicina. Incrível. O que Hum. que eles estão fazendo com o ser humano? É a medicina do lucro, né? A medicina do lucro. A gente vai perceber aqui, né, que cada um desses sintomas é abordado individualmente. A depressão, a mulher toma um antidepressivo, a insônia, toma um medicamento para dormir, a ansiedade, a mulher toma um ansiolítico, o aumento de peso, vai entrar agora os GLPs aí, né? Ah, exato. A metformina, os GLPs. Cara, o aumento da pressão arterial que ocorre, os picos de pressão, então entra com antihipertensivo e assim vai. Medicina do lucro, né? Porque é muito mais fácil tratar sintomaticamente, porque desde que comece um tratamento, esse tratamento se suprime o tratamento, volta o sintoma. Então é um cliente eterno, né? Incrível. Para a indústria farmacêutica. E é incrível como muitas vezes a gente não percebe, não se dá conta admite isso e assume como normal, né? Esse sofrimento e esse tratamento, que mantém o sofrimento sob controle enquanto está fazendo o tratamento. E aí vai expoliando o nosso patrimônio financeiro, moral, social e de saúde mesmo, né? Ou de vida, Durante todo ou esse mesmo de vida. processo Uhum. de vida, às vezes de vida. É. A gente tem casos bastante expressivos. Só para a gente entender, então, durante o climatério, o que acontece ao nível dos hormônios, cada linha dessa é um ciclo de evolução da produção dos hormônios, FSH e LH aumentados, nós vamos encontrar isso muito claramente, estradiol, testosterona e estrona, níveis mais baixos. Isso é Então, o que doutor, acontece na produção. então, doutor Niraldo, é recomendável a partir dos 40 anos toda mulher fazer uma análise hormonal para ver como é que está e periodicamente para fazer então um acompanhamento? Exatamente, essa é a ideia, né? Que a gente possa intervir no processo antes que ele gere os sintomas. Porque Ok, com isso a gente consegue, regulando a atividade estrogênica, regulando a atividade da testosterona, manter a saúde plena da mulher ok. e adaptar esse período de transição por um período sem sofrimento. É o tópico da nossa palestra, né? Não precisa ter o sofrimento. Como tu mencionaste, por quê, né? Por que que a mulher tem que sofrer? Não tem que sofrer de fato. Ela pode transitoriamente ser monitorada e
tratada, suplementada com as necessidades fisiológicas, para que o organismo acompanhe isso de uma maneira tranquila, serena, sem as gerações de processos sintomatológicos. Ah, ok. Uhum. Diagnóstico, falando em avaliação, né, dos hormônios e o diagnóstico, assim como o diagnóstico clínico, o diagnóstico laboratorial também é importante para a gente monitorar a extensão do processo de alteração hormonal. E na avaliação integrativa, a gente, em geral, faz uma bateria de exames, incluindo aí a função tireoidiana, porque os eixos hormonais estão todos conectados a partir da glândula mestre, que é o hipotálamo. Nós temos a ativação do eixo, dos ovários, o eixo da suprarrenal, da adrenal, mas também temos o eixo tireoidiano. Todos eles têm o mesmo início de regulação, que é o hipotálamo. Então, avaliar também a tireoide, porque o T3 é o hormônio responsável pela construção de energia, pela construção de mitocôndrias dentro da célula. Sem mitocôndrias, não tem atividade energética para as células. Por isso, o metabolismo basal cai tanto. Diminui o metabolismo basal, diminui força, diminui neurônios, diminui todo o processo de secreção de enzimas digestivas. Tudo isso reduz muito com o processo de hipotireoidismo que pode surgir com essa alteração funcional dos eixos hormonais. Então, a gente avalia também o processo da tireoide. Avalia a adrenal para ver como ela está nesse processo, porque sem cortisol também não tem ativação dessas mitocôndrias para a produção de energia. Avalia pâncreas, porque se o metabolismo basal da mulher cai muito durante esse período, o que sobra é glicose na corrente sanguínea. E a gente vai ter, então, picos de glicemia. Picos de glicemia que podem gerar processos associados ao diabetes. Então, é importante a gente avaliar pâncreas também, as ações do pâncreas. E, obviamente, as gônadas. Então, é um olhar integrativo, um olhar que a gente regula todas as funções para fazer uma intervenção exatamente nos pontos em que há alguma alteração em curso. Então, mulheres 40 a mais, é indicado iniciar esse processo de acompanhamento, de monitoramento, para ver todas as funções, iniciando com uma avaliação integrativa, fazendo uma complementação diagnóstica com os exames laboratoriais e já iniciar um processo de reposição da atividade estrogênica, se necessário. E essa é a ideia para manter um processo de saúde mais plena, saúde integrativa, uma saúde mais permanente, né? Uma saúde mais permanente para a mulher. Uhum. Trouxe também alguns dos sintomas relacionados aqui, os sintomas relacionados à falta da atividade estrogênica, em especial do 17-beta-estradiol. Alterações na distribuição de proteínas do tecido, pele e cabelos, dos tecidos da pele, cabelo e unhas. Então, a gente tem um envelhecimento precoce, porque estrogênio aumenta a atividade de produção de colágeno e elastina. Sem estrogênio, sem atividades dos receptores alfa e beta, que são os receptores que ligam a esses hormônios para produzir as mudanças funcionais nas células, sem estrogênio, a pele fica mais flácida, mais enrugada, sem brilho, sem vitalidade, desidratada, e com isso a gente tem uma perda funcional da elasticidade. Modificações e redistribuição da gordura corporal, aquela adiposidade que é bastante importante, dependendo do organismo que está produzindo essas alterações, adiposidade especialmente sobre os órgãos internos, e isso leva muitas vezes a esteatose, a prejuízos no fluxo intestinal, porque as gorduras se depositam sobre esses órgãos como locais principais de crescimento dos adipócitos. Também acontece um processo de mudança e depósito de gordura sobre os rins. Então, perda da função renal e diminuição da perfusão renal. E essa redução da irrigação sanguínea dos rins
faz com que haja a produção de um hormônio chamado renina, e que é o precursor depois para converter angiotensinogênio em angiotensina 2, Sim que ou é um dos, não? opa, que é um dos principais, que é um dos, que susto que a Ives me deu agora. Pois, E aí, esse hormônio que é produzido, esse neurotransmissor, ele acaba sendo responsável por pressão arterial aumentada, aumento de pressão arterial. Então, deposição de gorduras sobre os órgãos internos é um dos mecanismos geradores de quadros de hipertensão e de risco cardiovascular, né, que as mulheres estão muito suscetíveis nesse período. Mais que isso, tem, então, secura vaginal associadas a infecções de repetição, já que o estradiol ele é responsável pelo aumento da produção de muco vaginal. Então, ele controla, através da ativação desses receptores, a produção de muco. E o muco vaginal, ele é a casa, a habitação das nossas células de defesa, dos nossos macrófagos residentes. São as células que nos protegem contra o sobrecrescimento bacteriano e fúngico. Então, sem muco, sem células de defesa, acaba tendo um ambiente muito favorável ao crescimento de bactérias e fungos na cavidade vaginal. Então, infecções de repetição é aquela mulher que tem a secura vaginal e aí todo mês tem quadros de reinfecção, né, fúngica, candidíases de repetição. Isso é muito frequente no organismo da mulher. Alterações na relação de LDL e HDL, colesterol. Lembra que a gente mencionou que o estradiol ele é produzido a partir do colesterol, então se nós não temos colesterol sendo disponibilizado para as glândulas, não vamos ter a produção dos hormônios esteroidais. E isso faz com que, na grande maioria das vezes, o organismo recompense, tente compensar essa falta do estrogênio, aumentando o nível de colesterol. Aumentando também, para isso, ativando com isso, né, o centro da fome, porque a gente repõe colesterol e triglicerídeo através da alimentação. Então, a gente consome muito mais alimentos ricos em gorduras, muda o hábito da mulher, aumenta a fome, aumenta a polifagia, e faz com que ela aumente também o ganho de peso, já que a gente tem uma diminuição progressiva do metabolismo basal celular, né? Gasta menos e consome mais alimentos olha, energéticos. Então, acaba acumulando muito mais gordura sobre os tecidos, gerando uma retroalimentação de todo o processo. Hipertensão, diabetes, e tudo isso podem ser bom. encontrados como eventos fisiopatológicos associados ao climatério. Doutor Uma outra Niraldo, alteração, pois não, Nair? é, agora que falou, voltou a falar do colesterol, dizem que acima de, não sei qual o valor de referência, 260, 300 seria um colesterol elevado. Existe, então, uma elevação de colesterol a partir de que valores? Ou não existe isso? É só um mito e é normal? O que a gente recomenda como critério de intervenção clínica e farmacológica, Nair, são Hum, valores de colesterol LDL e associados com uma função hepática alterada. Por que que ah, eu falo isso? Porque o LDL colesterol é a forma de transporte do colesterol através da corrente sanguínea que, em estando oxidada, se deposita sobre a parede dos vasos e pode gerar um risco exato, cardiovascular aumentado, exato. porque daí gera placa de ateroma, gera obstrução vascular. Então veja, o que se deposita sobre a parede dos vasos é o LDL num estado de oxidação. Ok. O LDL é produzido ao nível do fígado. Então, o fígado, estando no estado de prejuízo funcional, seja Hum, por esteatose, seja por quadros de cirrose, seja por alteração metabólica mesmo, se ele tem um processo muito acelerado de metabolismo, ele gera radicais livres. Esses radicais livres oxidam o LDL
E esse LDL colesterol, ao transitar pela circulação sanguínea, pode se depositar sobre a parede dos órgãos. Então, não é uma simples questão de avaliarmos o teor de colesterol, mas Ok. sim teor de colesterol total associado ao LDL, associado aos triglicerídeos e associado à função hepática, para a gente definir aí qual é o grau de comprometimento ou de risco cardiovascular aumentado para a paciente. Ok. Uhum. Tá? Mas 250, por exemplo, é um número de colesterol total que, em geral, quando eu estudei bioquímica, me formei e trabalhei em laboratório de análises clínicas, dentro do hospital. E aí a gente tinha como referencial do próprio teste bioquímico, né? Valores até 250 de normalidade para o colesterol total. Mudamos desde que eu trabalhava lá, o organismo humano mudou de 89, 90, da década de 90 para cá. Será que o nosso organismo mudou tanto que níveis de 190, de 200, por exemplo, de colesterol, 200 miligramas por decilitro, precisam agora de uma intervenção química, farmacológica? Será que a gente mudou tanto assim? Doutor Ou será que Miraldo, tem eh, Ou será que tem um interesse por trás disso, né, para a prescrição de medicamentos para eu reduzir colesterol? estava ali que eu colocar essa questão porque na minha análise o colesterol total tinha dado 180 e o médico disse está altíssimo. Eu falei, como é que é possível? 180. Não, não. Aham. Ok. 180, mas se 180 é altíssimo, se 180 fosse o limite, todos os humanos, pelo menos os humanos do Ocidente, teriam que tomar estatina. Imagina quanto que seria a indústria, né, de estatinas, quanto que lucraria, não é mesmo? Milhões. Então, Uhum. é só uma escala. Só para te teres ideia, a gente fez um levantamento agora para um lançamento que a gente vai fazer de um curso online, para exatamente fazer essa abordagem integrativa, né, dos pacientes para os profissionais da saúde. E a gente fez o levantamento só do nível de omeprazol, que é prescrito para pacientes com distúrbios gástricos. Uhum. Distúrbios gástricos, seja ele por úlcera, alterações de fluxo, de acidez gástrica, refluxo. Uma, uma prescrição de omeprazol que é feita no Brasil são 200, entre 150 e 300 milhões de unidades vendidas por mês de Isso. omeprazol. 200 milhões? 200 milhões de unidades vendidas no Brasil de omeprazol. Caixas, né? Por unidades, caixas. E 200 milhões de unidades significa que nós temos 250 milhões de habitantes, a gente tem a grande maioria tomando mais que uma caixa, né, por mês, porque a minha caixa eu não estou tomando, então alguém está tomando a minha caixa exatamente. dessa. Aqui Mas em só Portu- isso, né? aqui, Só isso. hum, Aham. Só, aqui em só terminando o raciocínio. sim. Tem, cada caixa custa em média R$ 20. R$ 20 ou R$ 15 se a gente conseguir um desconto. Se for R$ 15, dá 1,5 bilhão só de omeprazol vendidos no Brasil. É É mesmo, uma, é uma cifra de respeito, né? é mesmo, realmente. Agora Mas, imagina se a gente, de estatinas, o omeprazol é só o sétimo medicamento mais vendido. A gente tem ainda as estatinas que são os segundos. O segundo. Imagina quanto se vende de estatina, né? E qual é o lucro disso no país? E o quanto impre- de prejuízo adicional que isso pode estar sendo gerado no corpo dos pacientes. Mas im- desculpa, eu te interrompi, né? Pode complementar o não, teu não, raciocínio. desculpa, eu que estava me interromper, mas é que aqui em Portugal também, não é só aqui na Europa toda, só se ouve falar em omeprazol. Todos os médicos já tomou omeprazol, então, olha, vai tomar o omeprazol. Incrível, incrível.
A E eles, gente, e eles ganham pois comissão não, sobre isso, por isso. alguns sim. Os formadores de opinião, pelo menos, ganham. Então a gente precisa ter alguns critérios assim para rever mesmo, né? Como trazer um componente mais natural para esse contexto de controle da fisiopatologia, como integrar o alimento como medicamento das pessoas, tirar os componentes alimentares que são mais tóxicos das dietas, fazer uma integração mesmo, né? Consumir mais alimentos e menos produtos alimentícios, né? Como a gente mencionou na outra jornada. Então, tudo isso está acontecendo em tempo real agora com as nossas mulheres. Além disso, modificações na capacidade de fixação do cálcio nos ossos é muito frequente, osteopenia, osteoporose nas mulheres, e é por falta de estrogênio mesmo. Daí a pessoa vai lá e toma suplementação de cálcio, toma um outro medicamento caríssimo para repor cálcio nos ossos. Cara, mantém uma atividade estrogênica que repõe o cálcio naturalmente. Se expõe ao sol, ganha vitamina D. A vitamina D absorve cálcio naturalmente do alimento que a gente consome. Não precisa dessas intervenções. Se a gente tiver uma integração com a natureza, se a gente tivermos protocolos integrativos mais favoráveis, mais naturais, mais saudáveis, né, para o nosso organismo. Aumento da incidência de Alzheimer e transtornos depressivos, assim como irritabilidade. Claro, porque se a gente diminui a produção de energia e o metabolismo basal diminui mesmo com essa transmissão, essa alteração hormonal que acontece, se diminui o metabolismo ao nível celular dos músculos, se a gente sente fraqueza, imagina lá nos neurônios, diminui a neurotransmissão, diminui a capacidade de produção de mitocôndrias e também de energia para que haja o processo da liberação de neurotransmissores. Isso leva a quadros depressivos. E se o organismo tenta compensar essa energia fazendo uso de mais mecanismos oxidativos, que é uma das estratégias mitocondriais para produzir energia dentro dos neurônios, isso gera radicais livres que degradam, destroem neurônios e aí gera, por exemplo, doenças neurodegenerativas, perda de memória, alterações funcionais na transmissão colinérgica da acetilcolina, né? Que leva ao Alzheimer, pode levar a Parkinson ou síndromes parkinsonioides, demência. Então, tudo isso pode ser suscetível de acontecer com as alterações estrogênicas, além de outros, outros fenômenos, né, mais presentes aqui, que eu relacionei na tela do iPhone. Epitélio geniturinário, então, só para a gente reforçar, epitélio geniturinário é onde a gente tem um número grande de receptores estrogênicos, que é responsável pela integridade física do ambiente vaginal, e isso decai muito com o prejuízo estrogênico. Nós temos ainda alterações nas mamas e a suscetibilidade, só para teres ideia, né, quando a gente tem um ciclo de produção hormonal estrogênica baixo, ocorre uma alteração, uma substituição do tecido glandular mamário por tecido adiposo, que é onde também acumula tecido adiposo para produzir aquele estrogênio adicional, né, que a gente tem no tecido adiposo por aromatização dos precursores para a síntese desses hormônios. Então, essa substituição também é uma substituição, uma tentativa fisiológica de reparo dos níveis estrogênicos. Então, substituição de um tecido glandular mamário por tecido adiposo faz com que haja uma perda da resistência da mama. E é isso que acontece com as mulheres no climatério, que elas se queixam, né, de uma fragilidade da mama.
Também Uhum. acontecem sinais no sistema nervoso central, sinais que são associados aos sistemas de regulação hipotalâmica, como eu mencionei lá no início da nossa explicação, são chamados de sintomas vasomotores, ondas de calor, sudorese profusa. Atendi uma paciente ainda que estava dizendo que, doutor Niraldo, cheguei nos 47 e começou uma desgraceira na minha vida. Por quê? Porque eu fiquei muito assim impactado, né? Porque eu vou deitar, eu tenho que trocar durante 3 vezes na noite o lençol, o pijama. É um passo a noite inteira trocando de roupa, porque Uau, encharca uau. todas as roupas. E imagina isso durante a noite, né? Imagina o marido dela durante a noite, né? O quanto sofre, tadinho. O fato é que ela já estava há um ano com esse processo de calorões encharcando e um ano sem dormir praticamente, porque a jornada do sono é interrompida a cada intervalo de tempo, né? Além da irritação, além de todo o processo que ela estava sofrendo com os quadros de alterações hormonais. Mas é muito frequente, então, depressão, essas alterações, essa bagunça mental que acontece exatamente porque diminui a energia mitocondrial nos neurônios e diminui, portanto, a força com que a gente consegue responder a esses estímulos. Também aumentam quadros relativos ao sistema simpático, né, como ansiedade, irritabilidade, as alterações na respiração durante a noite, não só pela acumulação de tecido gorduroso na região traqueal, que pode comprimir o ambiente respiratório, então, como fica acumulado esse tecido adiposo nessa região, acaba comprimindo a nossa ventilação, né? A capacidade de ventilação. Isso gera ruído respiratório durante a noite. Além disso, a própria falta do estradiol também diminui a força com que esse mecanismo gerador da integridade física traqueal se mantém. E aí acontece a colapsação desse tecido, gerando esse ruído respiratório. Então, mulher agora fica irritada, com ansiedade, com ronco e com calorões durante toda a noite, além de ficar depressiva. Uau. Gente, fica um estado de. E essas alterações de memória e do processamento, elas acontecem individualmente em cada uma das regiões do cérebro, né? Por exemplo, as funções executivas, aquelas coisas da ordem, né, cronológica, da ordem funcional, bagunça tudo, porque sem essa ativação dos receptores estrogênicos, o cérebro fica confuso. A expressão mais frequente que eu vejo é que o cérebro fica nublado, as ideias ficam turvas, a memória, a capacidade de raciocínio fica totalmente sem sincronia. Interações sensoriais também acabam afetando o tálamo, que são aquelas percepções emocionais, né, de para estímulos prazerosos, tudo isso cai muito, o que leva a quadros depressivos. Processamento de informação de memória de curto prazo, aquelas queixas de memória são muito frequentes, né? Pessoa que Não. diz assim, nossa, estava aqui na ponta da língua, e aí não lembra mais o que é que estava organizando na sua memória, exatamente porque essas coisas acabam sendo prejudicadas nas funções cognitivas, né? Nas linhas de conexão cognitiva. Então, Mas depois aprendizado, podemos, memória, doutor Niraldo, mas depois podemos retomar e ficar bem, né? Porque eu tenho isso todos os dias. claro que sim, claro que sim. Podemos fazer a reposição estrogênica com as plantinhas medicinais e a partir daí a gente começa a reativar todas essas áreas que agora estão evoluindo. Ai, porque é horrível a gente querer lembrar uma frase, uma palavra, está aqui na ponta da língua, como diz, e não sai. Sai depois. Depois de um tempo, né? Que daí busca todas as outras conexões, as vias para chegar na informação. Para ser atendido. Tudo isso
Tudo isso porque a gente tem um prejuízo aqui da produção de energia mitocondrial, que é ativada por esse hormônio tão importante que é o 17-beta-estradiol, né? Sem produção de energia, não tem liberação de neurotransmissor, não tem atividade cognitiva, memória, aprendizagem, tudo isso depende, obviamente, de energia. Ossos também são a parte de resistência óssea é muito prejudicada, exatamente porque a gente tem dois conjuntos de células lá nos ossos, uma que faz o consumo da matriz óssea para evitar que haja proliferação desordenada dos ossos, então mantém a estrutura sempre controlada. E um outro conjunto de células que constrói matriz óssea, que deposita cálcio e aumenta a resistência. Esses dois conjuntos de células, eles estão sempre em equilíbrio. Enquanto uma está depositando, renovando a matriz óssea, o outro está consumindo cálcio, e o cálcio fica depositado na matriz, dando a certa resistência a esse osso. No entanto, com o prejuízo funcional dos estrogênios, da produção de estrogênio, esse osso acaba sendo prejudicado porque ativa mais preferencialmente as células que degradam a matriz óssea. Então, fragiliza de fato. E aí, dependendo do grau de comprometimento da resistência óssea, a gente tem osteopenia, que pode evoluir para osteoporose. Osteoporose, então, o osso literalmente fica muito fragilizado. E rompimento e alterações da capacidade de regeneração óssea ficam muito, muito prejudicadas. Então, quebrar o osso em pacientes com osteoporose é um problema muito sério para a refuncionalidade desses ossos, para a cicatrização óssea, né, que a gente chama. Sistema Doutor, cardiovascular também, pois não? no caso dos ossos, por exemplo, no meu caso, eu tenho osteopenia. Mas as pessoas que têm a osteoporose, ela consegue depois, com o tratamento, o seu tratamento natural, fazer com que o osso volte a estar na sua originalidade. Nós conseguimos Claro, claro que sim. reverter essa situação da osteoporose. Reverter esse quadro. E aí é importante a gente salientar, Nair, que quanto mais tempo fica a patologia no organismo, mais tempo a gente leva para repor as funcionalidades, porque todos os nossos órgãos, assim como nossa memória, têm memórias funcionais. Então, Uhum. se um organismo, se um órgão é submetido a uma condição patológica durante muito tempo, ele cria essa memória de alteração. Então, ele funciona dentro daquela margem mínima. As novas células que vão sendo regeneradas dentro desse tecido lembram dessa condição de baixa funcionalidade e se Ah, reproduzem dentro dessa expectativa. É como é, como o sociólogo que vai avaliar uma comunidade carente, em que as crianças que nascem numa comunidade carente têm as limitações de sonho, têm as limitações de emprego. A gente faz trabalho social aqui, a gente ia visitar ok. uma comunidade e que o sonho das crianças era ter um emprego. Era só o que eles queriam, ter um emprego, qualquer que fosse o emprego. Então não tem aspirações, não tinham sonhos maiores, né? O Uhum. ambiente definia o nível de crescimento e o nível de atividade. Nosso organismo é assim também, as nossas células são assim também. Se a gente tem Ok. uma célula no ambiente inflamado, contaminado, com metais pesados, com radicais livres, com mediadores inflamatórios, ela vai ter a sua limitação funcional e vai se reproduzir dentro desse ambiente inflamado, levando a uma perda funcional crônica, uma memória de alteração nesses órgãos. Então, neste Então, a primeira caso, coisa, o pois não, objetivo é atacar o mais rápido possível. o mais rápido possível. Apareceu o sintoma, antes mesmo de aparecer o sintoma, e por isso é importante o monitoramento, né, clínico, para Uhum. manter a saúde longeva, né? Ok. Restabelecer um processo funcional o mais rápido possível para evitar que haja essa construção de memória.
memória inflamatória é muito presente, muito poderosa como informação para as novas células se reprogramarem dentro desse ambiente. Então, Uau! inflamação subclínica, inflamação crônica, por exemplo, é terrível para a gente reverter, porque a inflamação já está crônica, né? O tecido já está submetido a essas condições inflamadas. Então, ele vai lembrar sempre que tem que se reproduzir, pero dentro de las condiciones que tienes, Então né? vou precisar de um milagre. Opa! Então, inflamações crônicas realmente são mais trabalhosas para reverterem. Ok, Não são impossíveis de serem revertidas. ok, A gente só precisa mostrar elas. E aí, essa limpeza do ambiente, né, pelo menos 180 dias, 6 meses. ok. Uhum. 6 meses, a gente consegue fazer uma depuração. Vamos Muito dizer bem. assim que é aquela casa que está muito, muito suja. E aí a gente consegue, em 6 meses, limpar, organizar, varrer o pátio, cortar a grama, pintar a casa, passar todo o aspirador, limpar as sujeiras, e aí sim, ela está pronta para morar. E as pessoas que vão morar dentro dessa casa seguramente vão ser muito mais felizes do Exato. que as pessoas morando numa casa suja, com um ambiente degradante, né? Claro. E é Eu isso. não, As eu não me memórias importo. construídas de uma Aham. casa suja, diferente das memórias construídas de uma casa limpa. Olha, nem que eu leve um ano para destruir essas memórias todas, mas não me importa. Eu quero depois voltar a ter a casa limpa. Já A tua aproveitando. mente é poderosa. Hã? Realmente é poderosa. A tua mente é muito poderosa. Ai, tem que Então, ser, é muito tem que ser. possível, é muito possível que a gente consiga restabelecer memórias positivas, né? Com muito mais facilidade dos Muito teus bem. tecidos. Eu vou aproveitar aqui o gancho e a Silvia coloca aqui uma questão. Qual é a causa da mulher de ter vários momentos de perdas de sangue ao longo do mês que não, fora da menstruação? Alterações de endométrio. Normalmente, os fluxos de produção de sangue são relacionados aos ciclos hormonais que estimulam o endométrio a produzir um tecido para amparar o feto, né, no momento em que ele é fecundado, do óvulo no momento em que ele é fecundado. Então, todo o organismo da mulher se prepara exatamente para esse momento. E esses escapes de sangue normalmente têm a ver com fluxos endócrinos alterados, que estimulam fora do ciclo a produção endometrial dessa mucosa rica em sangue, né? Então, muito provavelmente, Silvia, a gente deveria estar avaliando esses níveis hormonais ao longo do teu ciclo, de um mês, para a gente avaliar se estão dentro dos parâmetros ideais de funcionamento, para evitar, claro, que esses processos sejam, de novo, geradores de memória, né, para o tecido funcional, endometrial. Ok. Fatores de coagulação, riscos maiores de coagulação sanguínea, gerando então tromboses, gerando alterações funcionais obstrutivas, vasculares. Tudo isso também aumenta com o prejuízo, estrogênico. Os pulmões também podem ser acometidos, tem uma diminuição da força de contração dos pulmões, do sistema respiratório como um todo, tem prejuízo então na captação de oxigênio. Isso leva a uma baixa produção de energia adicional à redução do metabolismo. A gente tem ainda prejuízos funcionais ao nível da respiração. Tecido adiposo, a gente já mencionou, né? É um tecido de compensação, e aí principalmente nessa faixa abdominal do organismo da mulher, que é onde a gente tem o maior volume de espaço para que haja a hipertrofia dos adipócitos, né? Nesse contexto, essa gordura que se acumula nos adipócitos, na região abdominal, é eminentemente inflamatória. Então, obesidade é inflamação crônica, gera mediador inflamatório. Então, quanto mais cedo conseguirmos controlar a adiposidade abdominal, mais rápido a gente consegue também reduzir os quadros de inflamação associados a toda essa alteração, hormonal que a mulher apresenta, né?
Pele e anexos, a gente tem de novo aqui, né, o estrogênio como um definidor da produção de colágeno e elastina. Passar de um ambiente saudável, com produção de elastina e colágeno, para um ambiente desse desidratado, sem atividade de recuperação funcional, também é muito, muito frequente no organismo da mulher. Articulações, tendões e músculos podem ser afetados também diretamente. Essa é uma parte que as mulheres, associando aí a osteopenia e osteoporose, apresentam como componentes bastante frequentes pela degradação da matriz óssea, e aí a fragilidade óssea e articular também acompanham esse mecanismo, né? E tecidos sensíveis ao crescimento neoplásico são aqueles tecidos, mulher com, por exemplo, com uma predisposição a câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, que já existe uma predisposição genética, fatalmente podem desencadear esse processo tumoral pelas alterações estrogênicas às quais são submetidas durante a evolução do climatério, né? E aí possa, a ideia é que a gente possa construir um conjunto de avaliações, né? Conjunto de avaliações, ou 7 passos essenciais para controlar essas alterações. Primeiro deles é conhecer, é o que a gente está fazendo aqui, né? Conhecer que essas alterações todas têm uma única origem e não são origens separadas. Ninguém fica depressivo só porque ficou depressivo, ou que tem ansiedade, ou que tem insônia, ou que tem fragilidade óssea, ou que tem hipertensão. Todas têm um único mecanismo gerador de doença. E aí está o grande segredo, né? O grande segredo que ninguém quer que você saiba, né? Que é a reposição dessas atividades estrogênicas que podem ser feitas. Então, conhecer é a principal. Conhecimento sempre traz autonomia para as pessoas, né? Conhecendo, a gente pode decidir se quer ou não quer, se faz ou não faz, mas sabe os caminhos pelos quais deve trilhar. Sintomas físicos, a avaliação sintomatológica é importante para avaliar. Emoções, alterações de sexo e desejo, né? A libido, as respostas sexuais, patologias associadas, o empoderamento e criar finalmente novos hábitos. Isso é fundamental para todo o processo funcional. Trouxe alguns dados aqui da farmácia do homem, Nair. A gente tem, então, a farmácia do homem e a farmácia de Deus, né? A farmácia do homem pega aquelas moléculas que estão na natureza, extrai, faz modificações químicas, bota numa cápsula e trata sintoma. Tá? Trata o sintoma. Como é que a Qual gente trata o sintoma? sintoma? Pegando só o sintoma, porque se eu trato o sintoma, eu mantenho meu paciente por muito mais tempo usando o medicamento. Essa é a lógica econômica da indústria farmacêutica, né? Claro, porque se eu tenho um paciente depressivo e ele depende do uso do antidepressivo, eu tenho um paciente fiel consumindo esse antidepressivo por muitos anos. Se eu tenho paciente com ansiedade, se eu tenho paciente com fragilidade óssea, com sintomas específicos, eu consigo ampliar aí o meu número de unidades vendidas por muitos milhares. Ao invés de tratar uma condição com um único tratamento, eu consigo abranger múltiplos medicamentos para a mesma pessoa, né? E essa é a lógica da, da farmácia do homem, né? A farmácia do A homem. farmácia de Deus a gente volta daqui a pouquinho, mas a do homem, por exemplo, só trouxe alguns preços aqui que a gente tem já cadastrado. O diagnóstico, sintoma déficit hormonal, faz uma terapia de reposição hormonal com bioidênticos ou não, a maioria faz com hormônios sintéticos, entre 100 e R$ 300, traz o risco de câncer, obviamente. Hiperlipidemias, que também é bem frequente, colesterol aumentado, triglicerídeo aumentado, usa estatina de 30 a R$ 90 para reduzir a absorção, que pode reduzir a absorção de nutrientes, traz câimbras, traz lapsos de memória, traz fragilidade vascular, disbioses, picos de hipertensão, que são comuns na menopausa, usa captopril losartana, 45 e 58,
mas que causa tosse seca, prejuízo respiratório, gera desbiose. Ansiedade, tem os ansiolíticos, em média R$ 68, que leva à letargia, redução da capacidade cognitiva, sonolência, perda de interação social. Depressão, venlafaxina, essa aí entrou com tudo no mercado, chega a ser vendida a R$ 139, que causa irritação, ansiedade, alterações hepáticas, e aí vai sintomaticamente, né? Depois, outros tratamentos, né, de pele, cabelo, libido, osteopenia, lubrificação vaginal e todos os outros que chegam até R$ 1.000, mais ou menos, de 800 a R$ 1.000. O que a gente está fazendo, de fato, aí é transferir recursos econômicos da população para os grandes grupos, para as grandes corporações, usando múltiplos fatores que poderiam ser evitados com apenas um tratamento, né? E essa é Uhum. a lógica da Impressionante. farmácia do, É a Matrix que nós do vivemos, doutor Niraldo. é a Matrix, exatamente. E aí o que a gente tem? A farmácia de Deus, trazendo aqui para a gente a possibilidade de usarmos entidades naturais produzidas pela natureza para tratar, por exemplo, alterações na distribuição de proteínas. Podemos usar pólen das abelhas. As abelhas nos nutrem com isso, suplementamos com proteínas, com aminoácidos naturais bioidênticos aos nossos próprios, às nossas necessidades, através do pólen das abelhas. A gente pode, por exemplo, trabalhar a redistribuição de gorduras corporais com gengibre, com laranja amarga. Podemos trabalhar secura vaginal com gel vaginal de própolis, que controla a produção de bactérias patogênicas, fungos na região vaginal. Alterações no LDL, no HDL colesterol, no LDL colesterol, a gente tem uma série de plantas medicinais, Aquileia millefolium, Konjac, Glucomannan, Glicinimax, que controlam essas alterações funcionais. E assim a gente tem uma série de plantinhas, cada uma delas associando, dependendo da necessidade da paciente, Aquileia millefolium, Terra semosa, Angélica sinensis, Dioscorea vilhosa, que é o yam mexicano, Glicinimax, que é a soja, e uma série de plantas capazes de reorganizarem os sistemas funcionais nesse padrão de reposição hormonal, reorganização funcional dos hormônios. Irritabilidade, depressão, valeriana, cava-cava funcionam super bem para essas alterações de fixação de cálcio nos ossos, glicinimax, extratos padronizados de glicinimax, ausência, incidência de Alzheimer. Bacopa monnieri já é usado na Índia há milhares de anos pelos indianos na medicina ayurvédica. Bacopa monnieri. Seios caídos e flácidos, centela asiática e o pólen de coco ajudam a repor essa massa funcional do tecido mamário. Dores de cabeça, enxaqueca, que também são produzidos pelas alterações hormonais, né? Tanacetum parthenium, chamado aqui no Brasil de caatinga de mulata, uma plantinha super legal, que pode ser feita na forma de chás, pode ser feita na forma de extratos padronizados, e que repõe naturalmente, né, essas atividades que o nosso organismo está apresentando sintomatologicamente. Então, são algumas plantas que a gente pode se apropriar delas para fazer essa reposição. Então, o objetivo principal durante a avaliação e durante o tratamento desses protocolos é desintoxicar. Claro, limpar, como eu mencionei, esse tecido onde as células estão, desintoxicar, limpar metais pesados, limpar radicais livres, limpar mediadores inflamatórios, desintoxicar, desinflamar e desoxidar, dessensibilizar o sistema intestinal para que haja uma absorção especial dos nutrientes, manter uma avaliação e uma nutrição de reposição para que haja um monitoramento permanente. Uhum. E aí a Doutor gente tem Niraldo, algumas plantinhas. hum, Pois não. posso colocar uma questão?
Claro que Não, sim. a Sheila pergunta o seguinte: teve um câncer de mama aos 37 anos, 100% hormonal, estrogênios e progesterona, no estágio 4. Tumor com 10 centímetros. Antes de ser descoberto, sugeriram um diagnóstico de menopausa precoce. Depressão, crise de pânico e ansiedade. O que é que o doutor Niraldo falaria acerca desses sintomas antes do 40, porque ela tinha 37, e como é que podemos evitar Uhum. essa confusão no diagnóstico? É isso, Sheila? Interessante, interessante o caso da Sheila. Olha só, quando ela menciona que está com uma alteração. Oi, Sheila. Queres complementar com alguma coisa? Não, só agradecer que é um prazer enorme. Eu já vi muitos artigos do senhor. É um prazer Ah, que enorme bom. estar aqui presente. Desculpa, quero ser breve. Sou filha da Vanderlan Bolzani, que eu acredito que o senhor conhece. A Também Vanderlan, sim. formada em Química. Estou apaixonada pela aula. Pode continuar. Ai, que bom, que bom. Um abraço lá para a Vanderlan. Muito bem. Quando a gente pensa, então, em alterações tumorais ao nível de mama, precisaria ver se ela é estrogênio dependente, para ver se esse desenvolvimento foi gerado por algum transtorno hormonal antes mesmo do ciclo de indução do processo do climatério, né? Então, durante a evolução do nosso organismo, a gente pode ser submetido a fatores epigenéticos químicos que são capazes de sobreestimular esses receptores e esses hormônios, eles são todos proliferativos, ou seja, eles são responsáveis pela proliferação celular. Então, quando há uma sobreestimulação desses receptores, acaba gerando uma produção aumentada das células e se junto com essa produção aumentada tem fatores oncogênicos que são disparados ao nível gênico, então é um sobrecrescimento oncogênico, ou seja, aí a gente tem a geração de um tumor de verdade, né? Um tumor que tem como objetivo único dominar todo o tecido onde ele está crescendo. Ele tem um metabolismo tão acelerado que ele acaba produzindo muitos radicais livres e liberando esses radicais livres para o entorno, do entorno de onde ele está localizado. E isso faz com que as células no entorno sejam destruídas e abram espaço para a expansão do tumor. Muito bem, o que a gente está vendo então é que a exposição de células que são geneticamente favoráveis ao desencadeamento, a exposição dessas células a fatores epigenéticos, e aí a gente tem disruptores endócrinos, que são fatores ambientais, né, químicos, plásticos, microplásticos, toxinas ambientais, mediadores inflamatórios de repetição, tudo isso pode efetivamente ser um fator, um gatilho para estimulação desses oncogenes para a proliferação tumoral. Então, precisaria ver se é um hormônio, se é um tumor, né, um câncer hormônio dependente, estrogênio dependente ou não, e aí fazer uma avaliação se esse sobrecrescimento tumoral gera mediadores inflamatórios capazes de produzir todas essas alterações. Acho que tem alguma alteração na tela aqui, Virgínia, mas de qualquer acho que a Virgínia foi tá, mexer e deve ter. Ai, eu ela vou, colocou. Não, mas daí é só entrar e mas sair de novo, doutor Niraldo. eu vou baixar e depois eu subo a É. apresentação novamente. Mas, Sheila, se teres um detalhamento de protocolos capazes de prever ou diminuir esses efeitos, a gente pode conversar no privado. Sim, A Nair tem contato, eu te passo os protocolos sem nenhum problema, top. assim. Tá. Muito obrigada. Uhum, obrigada. A gente não diminuir o tempo da nossa exposição aqui, que já estamos com 1h20, já estamos bem avançados. É que eu Eu tenho um vou, assunto então, muito interessante, doutor Niraldo. eu vou só interromper e voltar, então, à apresentação, tá? Para que a gente possa tirar os risquinhos da tela. Doutor Niraldo, eu peço imensa desculpa. Eu uma pergunta no chat, mas não conseguia. E o que me apareceu foi aquilo para escrever
doutor. Não tem problema, Virginia. Estamos entre amigos. Somos todos filhos do mesmo pai e Pois. irmãos na mesma terra. O problema é que não consegui escrever a pergunta. Vocês podem escrever direto para mim, quem precisar, tá bem? Ok? Está bem, vou fazer isso. Virginia, mas Então, agora qual era a sua pergunta? Era o pois seguinte, é. é que eu vi ali um gel para a secura vaginal. É, Aham. eu uso o Ovestin, que a ginecologista me receitou o Ovestin, mas eu já uso há bastante tempo e verifico que ele entra e sai e não faz nada. Eu tenho uma secura enorme e vi que o doutor disse que podia usar aquele gel. Onde é que eu o posso adquirir? A gente tem várias opções, Virginia, de gel com atividade de reposição da produção de muco vaginal. E pode usar dentro desse gel por farmácia de manipulação. Sim. Em farmácias de manipulação, pode produzir, por exemplo, um gel vaginal com extrato de própolis, com trifolium pratensis, que é o trevo vermelho, o trevo vermelho. São plantas que podem melhorar a responsividade da mucosa e produzir com isso não só a lubrificação, mas também a ativação direta das células produtoras de muco. E aí a própria farmácia de manipulação, farmácia magistral, né? Como chama aí Aqui é farmácia, farmácia de Não, aqui é farmácia de manipulação. Aí no Brasil é manipulação, magistral, aqui é de manipulação. farmácia de manipulação, isso. Então, tendo a fórmula, e aí se tu quiseres, eu posso te enviar, Virgínia, sem problema. Te envio a fórmula para que tu possa solicitar na farmácia que ela possa produzir aí em Portugal. Estás em Portugal, verdade? Estou em Sim, Portugal, sim. 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 Hum? Então, poderia. Fantástico. A gente tem, na verdade, um protocolozinho para a secura vaginal que envolve um sabonete íntimo que ajuda a minimizar o crescimento bacteriano e também pode melhorar, através de um gel vaginal ou óvulo vaginal, melhorar a lubrificação e a produção de muco. Tá, doutora, obrigada. Eu posso te enviar depois. Só pede para a Nair o contato que eu te encaminho a formulinha com a Obrigada, prescrição. doutor. Muito obrigada. De nada, imagina. Deixa aqui. Então, algumas dicas importantes: calorões noturnos e suores, que é uma das queixas principais. A gente pegou algumas das queixas principais aqui e traz as opções vegetais, né? Para curá-las, ou pelo menos controlar esses sintomas durante essa transição hormonal. Angélica sinensis e Actea racemosa. A Actea racemosa era também conhecida como Simicifuga racemosa. Então, Simicifuga e Angélica são duas plantas super indicadas, especialmente para esses sintomas que chegam no início do processo de mudança hormonal, né? Quando a gente já tem níveis aumentados de FSH e LH e que já aparecem esses sintomas iniciais, aqueles calorões fora de calorões noturnos e sudorese. Angélica e a terra semosa controlam super bem. Para insônia, irritação e ansiedade, especialmente durante o dia, o homem agradece, o marido agradece, né? Nesse contexto, valeriana officinalis é super legal, pode ser na forma de chá, pode ser na forma de extratos padronizados em ácido hialurônico, mas na forma de chás funciona super bem, especialmente se for um chá noturno, pós-prandial, né? Depois da janta, faz um chazinho com melissa e valeriana, seguramente vai ter uma noite tranquila, um baixo nível de irritação e um controle da ansiedade muito, muito interessante. Então, a gente recomenda para garantir aqui a qualidade do sono do casal, valeriana e melissa officinalis na forma de chás medicinais. Claro, se for uma coisa patológica, a gente sugere extratos padronizados ou tintura, que também é uma forma farmacêutica bem interessante. Curiosidade para o uso da tintura, se for essa a opção,
é que as tinturas são alcoólicas. As tinturas têm uma mistura hidroalcoólica. Para evitar o consumo do álcool na tintura, se recomenda dissolver os conteúdos dessa tintura em água quente. E aí isso volatiliza o álcool e garante a manutenção dos princípios ativos extraídos na tintura. Então a gente faz a mistura com água quente, espera esfriar e depois faz o consumo. Tá? Para quadros de osteoporose, ateroma e pressão alta, a gente tem então, a Nair já ficou atenta aqui agora, né? Chega de osteoporose, ateroma e a pressão alta, Trifolium pratensis, que é o trevo vermelho, e a Glicinimax. Podem ser associados ou podem ser um ou outro, né? Glicinimax, a gente tem algumas restrições, porque dependendo do processo de purificação, a gente não sabe qual a origem da soja. Se foi uma soja transgênica, por exemplo, que foi usada para a produção e preparação do extrato. Então, a gente normalmente prefere a prescrição para Trifolium pratensis, que é o trevo vermelho. Nesse caso, as concentrações eles são padronizadas em isoflavonas. E a gente faz para fazer essa prescrição, faz a identificação dos níveis de estrogênio que a mulher está apresentando naquele momento, para ver qual é a dose específica para fazer essa reposição complementar com a planta. Tá? Então, não é uma prescrição simples, assim como foi lá no uso dos chás ou das tinturas. Aqui a gente precisa ajustar a dose para a necessidade individualizada da mulher ao nível dos hormônios, já que essas duas plantas têm fitoestrógenos, são estrogênios Hum, vegetais. Então, elas têm então, uma propriedade similar ao próprio hormônio que a mulher apresenta. Tá? Mas são super interessantes para a gente controlar esses processos. Para libido e ressecamento vaginal, a gente tem, então, para uso oral, por uso oral, o Tribulus terrestris e o Lipidium meiene. Lipidium meiene é a maca peruana. Então, as duas plantinhas, Tribulus terrestris, atua diretamente nos receptores de testosterona, ao nível do hipotálamo, aumentam, então, a percepção de estímulos erógenos, que levam o estímulo para a região vaginal e faz com que haja ativação para a lubrificação. E o lipídio meiene ativa também os eixos diretamente, o eixo de produção endócrino, desde o sistema nervoso central até a região genital, melhorando o desempenho e a força para as atividades sexuais. Então, ressecamento vaginal e baixa libido, associar essas duas plantinhas, super legal. E a própolis, né? A própolis verde, sem dúvida, aqui é uma das alternativas mais legais que a gente tem para controlar de maneira bem impactante todas essas alterações, melhorando o sistema imune, melhorando a proteção contra a proliferação de bactérias e outros micro-organismos, como os fungos, a atividade antioxidante pelo sequestro dos radicais livres e o efeito anti-inflamatório. Então, veja, a gente está fazendo aqui com a própolis a limpeza dos tecidos, e por isso é importante reduzir aí a intoxicação ambiental de onde as células estão vivendo. E uma das alternativas bem importantes que a gente tem é a própolis, porque ela faz tudo isso ao mesmo tempo, né? Com um único suplemento, a gente já consegue fazer toda essa limpeza. E 8 dicas específicas aqui para saúde no climatério. Dieta antioxidante, isso vai ser super importante para manter a integridade funcional dos tecidos, antioxidantes e anti-inflamatórias. E aí a gente pode incluir nessa dieta alimentos de baixa alergenicidade, frutas vermelhas, dieta com compostos que tenham atividade, cúrcuma longa, é, trevo, trevo, trevo vermelho que é o Trifolium pratensis, né? E uma série de outros condimentos que podem ser introduzidos na alimentação como fonte antioxidante e anti-inflamatório.
Desintoxicação intestinal, sempre é importante a gente manter um processo de limpeza intestinal para reepitelizá-lo novamente. Suplementação com vitaminas, evitar que haja, então, níveis mais baixos que 50 nanogramas por decilitro nos níveis de vitaminas lipossolúveis, vitamina D. Então, monitorar aí a vitamina D é importante. E suplementá-la também, para que fique entre 50 e 100 de unidades na corrente sanguínea. E as hidrossolúveis, especialmente as do complexo B, avaliadas pela vitamina B12. Então, B12 de 500 a 1000 são valores que são ideais para essa fase de adaptação. Uma suplementação com aminoácidos livres pode ser na forma de pólen de coco, pólen apícola, né? Ou mesmo com um pool de aminoácidos essenciais que podem ser consumidos. Nesse caso, a suplementação que a gente não recomenda é o whey protein, né? O whey protein, que tem sido mais divulgado, né, como repositor proteico. O whey protein é proteína do soro do leite. Então, o que eles fazem é pegar o soro do leite da vaca, que é altamente concentrado em caseína, e desidratá-lo, transformá-lo em pó. E aí a gente tem um concentrado de proteína pró-inflamatória para o intestino. Então, de fato, o whey protein de animal não é recomendado, tá? Então, suplementação com aminoácidos livres é o ideal. Proteção hepatobiliar, manter aí uma atividade de proteção hepática é importante, exatamente com antioxidantes naturais. E aí a gente pode ter Punica granatum, que é o romã, pode ter uva, que é o Vitis vinifera, podemos ter Camellia sinensis, podemos ter uma série de plantas que são antioxidantes para que complemente a nossa limpeza tecidual, né? Hidratação, respiração e meditação, fundamentais. Água faz parte das nossas células, faz parte de todo o nosso organismo. E respirar ar limpo, puro, e meditar, especialmente com a Nair, se vocês optarem por essa. Já todos que estão aqui meditam com a Nair, né? Então é chover no molhado, né? Mas é uma opção de manutenção da integridade mental, né? A gente precisa do equilíbrio mente, corpo e espírito, e isso é fundamental. Tratamento fitoterápico com os extratos padronizados quando necessário, suplementar com os fitoesteróis para regular os hormônios, a atividade hormonal, né? Ainda que não tenhamos os hormônios produzidos pelos ovários, podemos ter a atividade desses fitoestrógenos atuando diretamente sobre os receptores por suplementação fitoterápica. E um acompanhamento integrativo, né, para ver as necessidades individuais de cada paciente, para fazer esse monitoramento clínico permanente. E era isso, amiga. Doutor Abertos Leal, para as... uma Pois não. perguntinha aqui da Tânia. Se existe protocolo para as doenças autoimunes? Tem muita coisa, Sim, né? tem muita coisa para doenças autoimunes. E principalmente achar a origem do processo funcional de sensibilização imunológica, né? E a ideia é sempre buscar as origens dos processos, porque uma doença autoimune significa que as tuas células, especificamente em um determinado momento da vida, passaram a ser estranhas ao teu sistema imunológico. O que fez com que essas células agora passem a ser reconhecidas como elementos estranhos? Alguma modificação na membrana dessas células. E o que pode mudar a membrana dessas células, sabendo que elas são camadas bilipídicas, que são camadas que contêm ácidos graxos na sua superfície. Moléculas que podem ser absorvidas, e a gente absorve essas moléculas pelas mucosas, mucosa intestinal principalmente, e que podem ser ativadores do sistema imunológico. Entre essas origens, o que a gente mais encontra relacionadas ao sistema autoimune são alterações de permeabilidade intestinal, que facilitam a absorção
de partes específicas de bactérias gram-negativas que colonizam o intestino e que podem, pelo acesso à corrente sanguínea, se ligarem, porque são lipopolissacarídeos, se ligarem às membranas dessas células. E onde elas se ligam, elas são reconhecidas pelos nossos sistemas de defesa como partes da bactéria. Sabe aquela história onde tem fumaça, tem fogo? O nosso sistema de defesa faz isso, ele reconhece uma partícula bacteriana na célula, então ele imagina, se tem uma partícula da bactéria, tem bactéria. Então eu vou fagocitar essa célula. Quando ele fagocita, consome, destrói essa célula, ele gera uma inflamação. E essa inflamação pode sensibilizar o sistema imunológico. E aí a gente tem uma doença autoimune, porque o sistema foi sensibilizado pela presença dessas células alteradas. E agora, dependendo da intensidade da sensibilização, a gente pode ter uma fagocitose generalizada desse tecido. É o caso de tireoidite de Hashimoto. Alguém já ouviu falar? É o caso das artrites reumatoides. Já alguém já ouviu falar? Artrite reumatoide. Doença de Crohn, intestinal de Crohn. Tudo são sensibilizações das células desses tecidos, da tireoide, das articulações, do intestino grosso, que são incorporadas partículas bacterianas nessas estruturas celulares e que essas partículas são reconhecidas pelo nosso sistema de defesa. E a gente gera uma sensibilização imunológica e que é caracterizada como uma doença autoimune. Tem tantas doenças autoimunes, tem uma única origem funcional que deve ser observada, que é a disbiose associada com hiperpermeabilidade intestinal. Regula isso, diminui o processo de sensibilização crônica e regula a atividade do protocolo, do processo de resposta inflamatória associada a essa sensibilização. Fácil assim. Não Incrível, é simples, mas é fácil. incrível. Uhum. Muito bem, doutor Niraldo. O pessoal tem alguma dúvida? Quem é que estava com a mão levantada? Era a Ives? Sandra? Olá, Peraí. Sandra. Olá, doutor Neral, tudo bom? Prazer em revê-lo. Prazer é todo meu. Aula maravilhosa, tá? Como sempre. Obrigada. Doutor Neraldo, é Gratidão. assim, a mulher aos 40 anos, quando é detectado já o início do declínio da produção hormonal, ela já pode começar a fazer o tratamento com os fitoterápicos? Deve, para evitar que haja quaisquer alterações. É importante que a gente adeque somente a dosagem, né? Para que a gente ajuste ao prejuízo que está acontecendo, as doses do fitoestrógeno que a gente precisa repor. Então, isso depende dessa avaliação, dessa contextualização individual que a gente faz com cada um dos pacientes. Mas sim, deve sim, no momento em que já sente as alterações, previamente, antes que os sintomas apareçam, né? Porque quando aparece sintoma, Sandra, é porque já teve alguma alteração ao nível celular. Sim. Quando as alterações ao nível celular começam a aparecer, a gente começa a visualizar modificações bioquímicas, antes que a gente tenha os sintomas ainda. Então, é possível a gente pegar, monitorando essas alterações bioquímicas, o que já está acontecendo de fato na célula. E aí, antever as possibilidades sintomatológicas que a paciente vai desenvolver, fazendo uma prevenção desses sintomas. É trabalhar com saúde, não com doença, né? É muito interessante, Certo. eu atendi uma paciente, Sandra, né, que ela chegou aqui com alterações de glicemia muito importantes, assim, já, né? Cronicamente. Começou com 79, daí, 2 meses depois, a gente fez a avaliação de novo da glicemia, ela estava em 109, e aí fez uma terceira avaliação, estava em 112, 112, que foi bem próximos, assim. E ela foi no médico, e o médico disse, não, a senhora não tem nada.
não tem nenhuma alteração, porque não está doente, não tem doença que eu possa tratar. Não sei o que fazer com a senhora, porque não tem uma doença. Como é que eu vou tratar uma paciente que não tem doença? Tratar a saúde da pessoa, né, gente? Não é preciso ficar doente para ser tratado, Verdade. porque a memória, a formação foi para que o profissional da saúde tem que tratar o doente. Não, ele tem que tratar o paciente para que ele não fique doente, né? Tem que prevenir a geração de doenças. Exato. E aí ela foi lá, obviamente a gente conseguiu resgatar, fez o processo de protocolo de controle glicêmico e tal. E ela não ficou diabética, porque ela não queria ser diabética. Toda a família era diabética. E aí o médico não queria tratá-la porque ele não tinha ainda sintomas de diabetes ou de pré-diabetes, né? Era isso. É Tá. Só incrível. mais uma coisinha, doutor Niraldo. Então, se a mulher ela começa já antecipadamente a fazer esse tratamento fitoterápico, então ela vai conseguir fazer com que os ovários não se atrofiem e, É, e os mesmos poderem continuar a produzir os hormônios sem ter que ativar a suprarrenal? a gente pode retardar o processo de envelhecimento, assim como o envelhecimento corporal, o envelhecimento cutâneo, a gente pode retardar o processo. Mas esse processo de involução, ele é próprio do próprio órgão, né? E o órgão tem um número limitado de folículos. Cada mulher Certo. tem um número já definido de folículos. No momento em que os folículos acabaram, não tem mais necessidade para a reprodução o órgão ser mantido. E por isso ele evolui. O organismo é muito Entendi. econômico em termos funcionais, né? Se tem um órgão que ele não vai usar mais, então ele tira de cena ou involui, né? Tudo que não é usado involui. E assim acontece também com os ovários. Então, impedir que ele involua não dá, porque ele vai evoluir de qualquer maneira ao longo do processo. A gente pode retardar o Certo. processo. O Tá, que a então, no gente pode caso, a garantir? suprarrenal vai ser sempre ativada e vai gerar aquela gordurinha localizada no abdômen. Não necessariamente, não necessariamente. Se a gente mantém a atividade estrogênica, ainda que haja uma involução ovariana, a gente impede que o hipotálamo estabeleça esse bypass para ativar a suprarrenal. Então, a gente consegue, repondo a atividade estrogênica com os fitoestrógenos, fazer com que o organismo reconheça que não precisa dessas outras vias alternativas. Não precisa ativar a suprarrenal, não precisa aumentar o metabolismo, diminuir o metabolismo para aumentar tecido adiposo, e aí tudo fica regulado. Só que Entendi. esse é um mecanismo que depende da ativação estrogênica Tá precoce. certo. Gratidão. Ives? Oi, tudo bom? Boa Boa noite, noite. boa Tudo bem? noite, tudo bem? Temos um Tudo. encontro essa semana, né? Sim, sim. É. Podem morrer de inveja, vou lá no doutor Niraldo. Rapaz, só para nos fazer Presencial, inveja, Ives. Não, vamos na lá tomar verdade, um café. o que eu queria perguntar, ela perguntou que era sobre os ovários, porque meus ovários já estão indo embora, né? Então, e se repondo, ele ia voltar à atividade, mas então não, isso vai Não, morrer do mesmo voltar à jeito. atividade. É, a gente pode mantê-lo funcional por algum tempo, né? Diminuindo o estresse, a inflamação que acontece pela involução ovariana, porque ele é um órgão que, quando evolui, ele acaba, pela involução, ele precisa de macrófagos para fazer a limpeza desse ambiente ovariano que está evoluindo. Então, ele acaba gerando algum tipo de inflamação local. E essa inflamação local pode ser subclínica e pode gerar intercorrências em outros tecidos, pela produção dos mediadores. O que é É que eu possível a tenho gente muita fazer, inflamação crônica já, né? Então, mas estamos tratando, né, doutor? estamos tratando e vamos Então, tá recuperar legal. de Boa maneira noite. Até bem semana que saudável. vem. Até a semana que vem, um cafezinho. Doutor Reinaldo, dá para descompartilhar o seu PDF ou já terminamos, não é? Sim, Ah, sim, pronto. desculpa. Assim já temos aqui a Sim, fica tela bem. cheia, o pessoal todo aqui a participar. E Oh, que alguém. linda sala, gente. Obrigado por estarem aqui. Pois é, Gratidão pois mesmo. é.
E agora nós estamos com esse novo horário, então muitas das pessoas do Brasil acabam por ver depois as gravações, porque ainda estão a trabalhar e não conseguem estar conosco. Mas muitos pediram para dar-lhe cumprimentos para si, doutor Niraldo, e lamentaram não Gratidão. poder estar aqui. Foi uma aula maravilhosa, fantástica como sempre. E já tenho aqui várias propostas de temas que eu vou passar ali para si, se tiver disponibilidade de tempo e paciência Claro, para claro. poder voltar e estar aqui conosco. Sem dúvida, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Fantástico, gente, né? Se alguém mais quiser depois colocar propostas de temas também, podem escrever, apesar de que eu já tenho uma lista enorme, mas eu vou apresentando ao doutor Niraldo, tá bom, doutor Niraldo? Perfeito. Mais uma vez, então, quero agradecer a sua generosidade, a sua intervenção nesses assuntos, porque é muito importante nós tomarmos conhecimento das alternativas e da evolução do que está tomando toda essa parte realmente da medicina integrativa. Eu acho isso fundamental. E mais, trazemos a consciência de que nós devemos realmente abrir mão da farmacologia, da farmácia humana. Gostei muito desse termo, da farmácia humana. E usar o dinheiro para outros benefícios melhores para nós, em nosso caso, tá? Então, também faço de mim aqui, de todos, o mais possível, fazer com que as pessoas realmente conheçam a medicina integrativa do Dr. Neraldo, e graças a si. Muitíssimo obrigado, Nair. Vai ser sempre um prazer voltar aqui com o teu grupo. É um grupo muito especial. Eu me sinto acolhido, abraçado, né, por vocês. E para mim é sempre uma honra poder compartilhar esses momentos com vocês. Muito Muito obrigado. Um beijo quente e até o nosso próximo encontro, então.